sim, a gente tinha parado, né, com relação àquele tema do ateísmo, né? Quando foi que eu me vi, né, como Sim, ateísta? é isso. Quando eu me vi como ateísta foi justamente naquele período em que eu comecei a ler os livros. Eu tinha ali uns 11, 10 anos, até os 14, assim, onde eu comecei a pegar os livros e ver que o que estava nos livros de ciência não batia com o que estava na Bíblia. Entender. Aí você tinha a noção de que as plantas faziam fotossíntese, ou seja, elas necessitavam da luz do sol para crescer. E na Bíblia diz que Deus criou o sol depois de criar as plantas. Aí eu fiquei, não, isso não faz absoluto sentido nenhum. E eu questionava as pessoas e elas simplesmente diziam, não, você não deve questionar, é só aceita. Aí eu ficava, mas que forma de pensamento é essa que a pessoa só aceita e não pode questionar nada? Eu simplesmente não conseguia entender, não batia. Porque eu sempre fui muito crítica. A pessoa chegava para mim e dizia, não, não, mas isso aqui aconteceu. Não, não, não é assim. Tem coisa por trás aí. Eu sempre queria saber o que estava por trás. Com relação à religião, foi exatamente a mesma coisa. Quando eu comecei a investigar ainda mais a fundo os outros dogmas, vi que eles eram muito similares. Não tinha muita coisa diferente. Encontrei muitas outras mentiras e eu perdi a fé. Até porque as pessoas diziam, olhe, você vai encontrar Deus. E eu não obtinha nenhuma resposta. Eu ficava, sim, esse cara existe mesmo? Aí a pessoa, esse daí que você sente dentro de você é Deus? E se for uma lombriga? E aí entrava uma questão muito complexa. E dentro das testemunhas de Jeová, uma das coisas que fez, por exemplo, eu questionar ainda mais foi a questão das pessoas trans. Sim. Então, eles são. É uma religião transfóbica. Eles dizem que as pessoas trans não existem. Eles dizem que foi uma Nossa. criação. Eles dizem que é coisa do mundo de Satanás. Eles pregam isso lá dentro, com revistas. E você pode questionar? Não. Tudo que vem de lá de cima, fica aqui. Lá de cima não é Deus, tá? Uhum. É A associação. É uma hierarquia, né? associação exatamente internacional. E os líderes, que são chamados corpo governante, se dizem ungidos. A palavra ungido vem de Cristo, ou seja, eles se dizem ser Jesus na Terra. Olha o nível de absurdo. E aí eles fazem discursos bonitinhos e todo mundo bate palma como se estivesse adorando. Ou seja, eles defendem uma idealização do ser humano como divindade e nem percebem. Achando que estão adorando o Criador, mas que estão adorando a criatura. Sempre critiquei isso, eles não gostavam, diziam que eu estava sendo apóstata. Uhum. Imagina. Quando eu comecei a pegar outras coisas, além de homofóbicos, eram transfóbicos. Eles não aceitam pessoas que são transexuais ou homossexuais dentro da religião. Eles têm vídeos para crianças ensinando elas a não serem assim. Uau. Então, e muitos outros absurdos lá dentro, a questão do sangue, a desassociação, muitas coisas imorais. E eu questionava eles, não, mas é por Deus. Simples. Aí eu pegava e dizia, não, eu não quero. Isso aqui não faz parte moralmente. Quando eu comecei a estudar mais sobre a questão discutir política não é atividade do capitão. Não, mas ainda dá problema, ainda dá problema, mas não é atividade do capitão. Dá problema como religião, mas não é coisa de religião, exatamente. Porque ideologia, assim como dentro da academia científica a gente briga também, dentro da filosofia, enfim, aí vai moral objetiva, subjetiva, vai começar a brigar também lá depois, lá dentro, Sim. enfim, é normal. O problema é que o pessoal não consegue separar isso da pessoa, né? Aí complica. Ou então a pessoa agrega isso nela e pronto, ela vira a ideologia. Quando a gente vai para Olha o esse meu raciocínio. comentário. Olha esse comentário, que tem a ver com o que você estava falando. Pois é, detetive, só que lá não tem dízimo, é donativo. É a associação que mantém tudo. Então, existem empresas por trás que eles acham que não tem. Tem empresas por trás, até a Amazon, que está por trás de lá e eles não sabem. O fundador das Testemunhas de Jeová, por exemplo, era maçom, o Russell. Sim, ó, indisposição por conhecimento político não é ainda o resquício da doutrina TJ. Não, na verdade, que eu nunca quis. Tinha muitos TJs que voltavam escondidos. Não é uma questão mesmo dos TJs. Os TJs também não votam. Mas eu não voto mesmo é porque eu nunca me interessei mesmo por política. Entendeu? Então não é muito uma questão não da doutrinação deles, não. Não. Então, nem se esquente com isso, não. Eu só acho um assunto muito complexo demais e eu não gosto de me envolver. Assim como eu não me envolvo em questões de moral objetivo, subjetivo, não me envolvo. Uma questão de estética dentro da filosofia, não me envolvo, porque eu não tenho conhecimento para debater isso. Então, eu deixo quieto. O pouco que eu tenho ali ainda vou
testar para ver se meu conhecimento presta. Então, eu não gosto de me envolver em política. Se um dia eu achar um candidato bom, que eu não acho difícil, que um dia eu encontre, eu vou votar nele, vou apoiar, por que não? Agora, enquanto não aparecer nenhum. Então, continuando, a partir dos 15, assim, 14, 15, 17, 16, 17, 18, até meu ateísmo só foi crescendo. Porque eu não via Deus em nada. As pessoas colocavam a causalidade dele em coisas boas, mas não eram objetivas. Por quê? Porque quando acontecia uma coisa ruim, que eles diziam que tudo vinha de Deus, acontecia uma coisa ruim, não era Deus. Ou seja, Deus só fazia o bom, não fazia o mal. Com que prova? Não havia prova. Não existia relação entre causa e o causador. E a causa sempre era boa. Mas como é que você sabe que ele só faz o bem? Como é que você sabe que ele não faz o mal? Você já viu ele fazendo alguma coisa? Aí eles não conseguiam me responder isso, me provar isso. Aí eles falavam, mas porque está na Bíblia? Eu, tá, mas eu vou acreditar porque está na Bíblia? Aí eles diziam, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu, mas por que ela é a palavra de Deus? Porque está nela e diz que nela é a palavra de Deus. Eu, então, se tiver no livro do Harry Potter, que o Harry Potter existe, ele vai existir, ou que se tiver lá dentro escrito que ele é a verdade, vai ser a verdade? Ou seja, Harry Potter existe? Pois é. Era um raciocínio inútil. Exatamente, o argumento circular, onde a premissa já está na conclusão e a conclusão já está na premissa. Então você faz um argumento circular. É a mesma coisa que eu disse, aquele argumento do Descartes, que é uma análise dele mesmo, ou seja, uma análise circular, onde a Hum, inferência dele vai contra ele. Ali tenta colocar penso, logo existo, e depois nisso ele vai dissertar o dualismo. Não funciona, porque o analisado é o próprio cunho do analisador. Vai dar o mesmo problema, então é uma análise circular, no caso. Aí entra toda essa problemática. Aí, ó, escrito que Deus faz o mal. E aí eu colocava, exato. por exemplo, aquelas questões de Deus mandar matar centenas de pessoas, o anjo matar centenas de pessoas no Genocídios, né? censo. Sim, genocídio, de graça. Tipo assim, Uhum. Davi fez o censo, uma coisa normal. Todo ano tinha um censo, ele fez o censo. E Deus matou pessoas inocentes. Por que não matou ele? Pois é, Apagava porque ele, nem precisava matar, só apagava ele. Não, matou um monte de gente.